Olá pessoal, aqui é o professor Olibário com mais uma videoaula para vocês e hoje, atendendo a pedidos de alguns de vocês aqui no canal, eu falarei sobre o pipeline de instruções. Eu vou explicar o que é o pipeline de instruções, como ele contribui para o aumento da velocidade dos processadores e abordarei também alguns problemas que podem ocorrer no processo de pipeline, que são conhecidos na literatura científica como hazards de dados e de controle. Vamos lá! A gente sabe que os processadores têm ficado cada vez mais rápidos, por conta de vários motivos. Por exemplo, o tamanho dos barramentos aumentou, então a quantidade de dados que passa dentro do barramento aumentou. Além disso, a frequência de clock aumentou. Nós tínhamos processadores que trabalhavam na casa dos MHz e hoje nós estamos com processadores que trabalham na casa dos GHz. E um terceiro motivo que eu elenquei é o pipelining, que é uma técnica de implementação que permite que as instruções sejam sobrepostas ao longo do processo de ciclo de busca, decodificação e execução. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando em detalhes sobre o funcionamento do ciclo de busca, decodificação e execução. Eu vou deixar um link para este vídeo aqui na descrição. Todas as instruções passam por este ciclo. Se as instruções tivessem que passar por este ciclo de forma sequencial, eu teria que pegar a primeira instrução, buscá-la, decodificá-la e executá-la, e só então eu iria buscar, decodificar e executar a próxima instrução, para em seguida buscar, decodificar e executar a terceira instrução, e assim por diante. O pipeline permite um paralelismo neste processo, então eu não preciso esperar que uma instrução seja executada para começar a executar a próxima instrução. Isso vai ficar mais claro mais para frente no vídeo. Vamos pensar inicialmente no processo de montagem de um carro. Para finalizar a montagem do carro, nós temos, por exemplo, que pegar a carroceria, colocar o motor, depois colocar os periféricos, rodas, retrovisores, bancos, volante. Depois nós fazemos a parte elétrica e, por fim, o acabamento. Vamos considerar aqui, para simplificar, que o tempo necessário em cada uma dessas etapas é o mesmo que eu chamei de T. Logo, o tempo para eu concluir um carro é de 1, 2, 3, 4, 5T neste caso. Portanto, em um dia, eu consigo produzir o número de horas que eu tenho disponíveis para produção, dividido por este tempo, que é 5T, considerando aqui um tempo T em horas. Agora percebam, eu não preciso esperar que um carro passe por todas essas etapas para que um outro carro seja iniciado. Porque uma vez que o primeiro carro já tem a carroceria feita, eu posso passá-lo para a etapa do motor, mas enquanto o motor dele é montado, eu posso pegar o próximo carro para fazer a carroceria. Então, se nós pensarmos nestas etapas ao longo do tempo, eu posso paralelizar o processo de montagem do meu carro da seguinte forma. Primeiro eu pego o primeiro carro para fazer a carroceria. Feita a carroceria, esse primeiro carro passa para a etapa de motor e eu posso pegar um outro carro para a carroceria. Depois, o primeiro carro passa para a parte de periféricos, o segundo carro já pode ir para a etapa de motor e eu posso iniciar a carroceria de um terceiro carro. Depois, o primeiro carro passa para a parte elétrica, o segundo carro começa a etapa de periféricos, o terceiro a de motor e eu inicio a carroceria de um quarto carro. Depois, eu finalizo o acabamento do primeiro carro, enquanto a parte elétrica do segundo está sendo feita, os periféricos do terceiro estão sendo colocados, o quarto carro tem um motor sendo colocado e eu já iniciei a montagem do quinto carro. Então percebam, se nós tivéssemos um processo sem paralelismo, o tempo para produzir N carros seria T mais T mais T mais T mais T, ou seja, 5T vezes N, porque eu teria que produzir um carro, depois produzir outro carro, depois produzir outro carro e assim por diante. Paralelizando os processos, quando eu termino a produção de um carro, eu já estou quase terminando a produção de outro carro. E já tenho mais 3 carros aqui no meio do processo. Então eu otimizei o meu tempo. Então, no caso do processo, utilizando a técnica de paralelismo, o tempo será, para produzir um carro, 5 vezes T. Para produzir 2 carros, será 5 vezes T, que é o tempo da produção de um carro, mais T, porque o segundo carro já estará na etapa elétrica
e só faltará a parte do acabamento. Logo seria 5t para construir o primeiro carro, mais t que é o tempo do acabamento, portanto 6t. Para produzir 3 carros, seria 6t mais t. Generalizando isso, eu tenho que para produzir n carros, o tempo será 5t mais n-1 vezes t, que dá n mais 4 vezes t. Eu desenhei aqui os gráficos dos tempos sem o paralelismo e com o paralelismo. Notem que, com o paralelismo, eu consigo produzir muito mais carros em muito menos tempo. Olha a diferença do tempo de produção dos meus carros num processo sequencial em relação a este processo com paralelismo. O que ocorre no caso dos processadores é algo muito parecido com o que a gente viu para este exemplo dos carros. No caso, eu tinha aqui 5 atividades que estavam sendo paralelizadas. Quando a gente trata de pipelines, cada etapa que pode ser paralelizada a gente chama de estágios. Então vocês podem ver nos livros didáticos exemplos de pipelines de 2 estágios, ou seja, eu considero 2 etapas, busca e execução, 4 estágios, eu considero 4 etapas, busca, decodificação, mais busca de operandos, mais execução. Posso dividir em 5 estágios, busca mais decodificação, mais cálculo dos endereços dos operandos, mais busca dos operandos, mais execução, e assim por diante. A ideia aqui é, quanto mais estágios eu tenho, mais eu consigo paralelizar, porque eu terei hardwares especializados para isso. Vamos considerar então o que acontece no caso de executarmos 6 instruções em um pipeline de 4 estágios. Se eu tenho um pipeline de 4 estágios, eu tenho aqui 4 operações que podem ser executadas, que são busca, decodificação, a busca do operando e a execução. Cada uma dessas etapas aqui pode ser realizada em um tempo de clock do meu processador. Vamos supor neste exemplo que as instruções 3 e 4 dependem de acesso à memória para execução, porque elas são instruções de comandos condicionais ou de desvios incondicionais, ou seja, branch ou jump. Se vocês não sabem o que são branch e jump, recomendo que assistam aos vídeos sobre Assembly MIPS aqui do canal. Também vou colocar links para eles aqui na descrição. Vamos lá então simular o que acontece nesta situação aqui. Primeiro, eu inicio a minha primeira instrução. Então a minha instrução 1 fica na etapa de busca. No próximo clock, essa instrução 1 começa a ser decodificada e eu posso buscar a instrução 2. No próximo clock, esta instrução 1 passa para a etapa de busca de operandos. A instrução 2 é decodificada e eu posso buscar a instrução 3. No quarto clock, a instrução 1 finalmente é executada. A instrução 2 passa para a busca de operandos, a instrução 3 é decodificada e a instrução 4 é buscada. Agora lembrem-se que eu falei que a instrução 3 era um comando que exigia busca na memória, por exemplo, uma instrução de if ou uma instrução de desvio incondicional. O que vai acontecer aqui neste caso? Na etapa de decodificação, eu preciso esperar para ver como que o contador do meu programa será atualizado, porque eu posso ter uma atualização do endereço de memória para execução das instruções seguintes. Logo, no caso de um desvio condicional ou incondicional, na etapa de decodificação, eu tenho que esperar que esta instrução aqui seja completamente executada para que as instruções seguintes prossigam no processo. Então, neste caso aqui, no próximo clock, a instrução 2 pode ser executada, porque ela era anterior a 3. A instrução 3 passa para a etapa de busca de operandos, mas a instrução 4, que era a instrução posterior a 3, tem que esperar a instrução 3 ser completamente executada para que ela prossiga. Então aqui eu tenho uma pausa no meu pipeline. Eu tenho este buraco aqui. Esta situação é o que nós chamamos de hazard de controle. Então, hazard de controle ocorre quando a gente está decodificando uma instrução de desvio condicional ou incondicional e eu tenho que bloquear a execução das instruções posteriores para que o endereço de memória seja sabido para essas instruções. Este buraco que fica no pipeline é o que a gente chama de stall, ou bolha do meu pipeline. Então ele é um mal necessário para que eu mantenha a consistência dos meus dados. Então neste ponto a instrução 2 é executada, a instrução 3
no clock seguinte passa para a etapa de execução. E notem que eu continuo com a instrução 4 bloqueada aqui, ela não prosseguiu. E depois que a instrução 3 é executada, aí sim a instrução 4 pode prosseguir para a etapa de decodificação. Então, neste ponto, a instrução 4 começa a ser decodificada e eu busco a instrução 5. Agora, eu disse no exemplo que a instrução 4 também era um desvio condicional ou incondicional. Então, o que vai acontecer aqui de novo? Nesta etapa de decodificação, eu identifico o que é um desvio condicional ou incondicional e eu tenho que bloquear a execução da instrução 5. Então, a instrução 4 passa para a etapa de busca de operandos, depois ela executa e só então a instrução 5 prossegue. E eu busco a instrução 6. 5 não é nenhum desvio incondicional ou condicional, então ele executa normalmente. No próximo clock, eu busco o operando dele e a instrução 6 é decodificada. No clock seguinte, a instrução 5 é executada e a 6 busca operando. Ao final de 13 clocks, as minhas 6 instruções são executadas. Então, mesmo com as duas situações de bolha de stall que eu tive neste exemplo, eu consegui executar as minhas 6 instruções em 13 clocks. Ao passo que, se o processo fosse completamente sequencial, essas minhas 6 instruções iriam demorar 6 vezes 4, ou seja, 24 clocks. Então, mesmo neste exemplo, eu consegui melhorar bastante o desempenho do processador. Existe uma outra situação que a gente chama de hazard de dados, que ocorre quando uma instrução precisa explicitamente do resultado da outra. Aqui nós temos duas instruções, de adição e de subtração. A primeira está pegando o que está no T0, somando com o que está no registrador T1 e colocando o resultado no registrador S0. A segunda subtrai o que está no registrador S0 do que está no registrador T3 e coloca o resultado no registrador T2. Notem que, para eu fazer essa subtração S0 menos T3, eu preciso que a soma tenha sido feita. Logo, eu dependo explicitamente do resultado desta outra instrução aqui. Nesse tipo de situação, o meu processador tem um hardware especializado em fazer um bypassing de dados, ou um forwarding de dados, que é a antecipação da entrega deste dado. Então, antes que eu tenha que acessar a memória para esta instrução aqui, eu consigo passar o dado que eu quero para a próxima instrução. Então, olha só, eu tenho a minha instrução de soma, ela é buscada, depois é decodificada, a minha unidade de lógica aritmética vai fazer a soma, depois eu coloco esse resultado na memória e em seguida escrevo esse resultado no meu registrador S0. Sem realizar o bypassing, o que aconteceria? Enquanto essa instrução estava decodificada, eu poderia buscar a seguinte. Em seguida, eu iria executar a primeira instrução. Só que esta execução ia depender de um acesso da memória. Então, esta segunda instrução teria que ser bloqueada para esperar essa primeira instrução terminar, colocar o resultado aqui no registrador S0, para só depois ela prosseguir. Fazendo bypassing, eu consigo pegar o resultado da minha unidade de lógica aritmética e já passar para esta instrução aqui. E eu economizo 2 tempos do meu processo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!